Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando então a terceira revisão da nossa aula de Sistema de Informação Gerencial, né? Onde a gente está tendo ela agora simultaneamente também, logo depois do vídeo, vai iniciar então a teleaula de vocês, agora a aula atividade, e juntos vamos então fazer essa revisão e já a aula atividade de vocês. Lembrando que saindo daqui, pessoal, a gente vai lá para o nosso mecanismo lá no Teams, agora no Teams, tá? Não mais no Zoom. Por quê? Porque o Teams ele é corporativo e a gente vai ter que fazer uma gravação aí para que fique então firmado que a gente esteve nesse encontro então ali dentro do corporativo da nossa empresa, certo? Então vamos sempre por ali naquele link que eu passei para vocês. Tô aqui no YouTube, a gente vai conversando aqui ainda, tá bom, gente? Vamos evoluindo então no sistema de informação gerencial, né? Que entrou bastante no trabalho de vocês e que a gente viu que muitos de vocês também colocaram a questão do comércio eletrônico, certo? Então a aquisição de produtos ou serviços realizados por meio da internet, ela se intensificou a partir dos anos 2000, né? Dando origem ao comércio eletrônico, ou em inglês o chamado e-commerce. Ao falarmos do comércio eletrônico, é essencial compreender suas características essenciais, que são elas. Ubiquidade refere-se à disponibilização da tecnologia em qualquer lugar e a qualquer momento. Alcance global. A tecnologia atravessa fronteiras em nível nacional e internacional. Abrange, assim, todo o planeta. Padrões universais. Há um conjunto de padrões tecnológicos aceitos no mundo todo. Riqueza. Possibilidade de comunicação em áudio e vídeo. Interatividade. A interação do usuário que faz a tecnologia funcionar. Densidade da informação. A tecnologia busca reduzir custos de informação e elevar a sua qualidade. Social. A rede social possibilita aos usuários a criação e o compartilhamento de conteúdo. Então são todas essas características essenciais que compõem a compra eletrônica através do comércio eletrônico, certo? Outro dado interessante, outro item interessante, pessoal, que a gente vem falando é o e-business, né? O que é o e-business? Quando falamos então de e-business, referimos-nos a todos os processos organizacionais da empresa, isto é, desde a produção, a administração de estoques, o desenvolvimento de produtos, área financeira e estratégica da empresa. Para que possa gerir todos esses processos, o e-business faz uso dos sistemas empresariais, utilizando então o ERP, o CRM e um SCM voltado à eficiência dos fornecedores e até mesmo um BI, o nosso Business Intelligence, que busca possibilitar ações e estratégias e até um sistema relacionado à gestão dos clientes, né? Vamos fazer um apêndice aqui, olha só, interessante a questão do e-business, que ele usa justamente sistemas operacionais ali, empresariais, que a gente viu na aula 2, tá? Bem importante agora, por isso que ele é uma sequência, né? De volta para a tela ali, pessoal, o e-commerce, então, ele pode ser compreendido como um processo do e-business, sim. Pode ser, ele é um processo do business, que trata de transações comerciais de compra e venda de produtos, certo? Olha só que interessante aqui que está lá no livro digital de vocês, que está muito bacana, certo? E muito bom processo a consulta. O e-commerce e o e-business, ó. Então nós temos lá no centro de tudo isso o e-business, combinado? Dentro desse e-business nós podemos ter uma colaboração, atividades online entre empresas, o e-commerce, que a gente viu, atividade de compra e venda, o SCM, né, que ele é um recurso empresarial, o ERP, outro sistema empresarial, o CRM, outro sistema empresarial, o nosso Business Intelligence e as transferências eletrônicas entre empresas. Tudo isso no centro nós temos o chamado e-business, certo, pessoal? O e-commerce, o que é o e-commerce? Bom, vamos tratar bastante aqui desses termos técnicos agora, dessa questão de internet, né, para que a gente possa realmente seguir o nosso sistema de informação gerencial aí, redondinho até o final da quarta aula. O e-commerce, o termo e-commerce ou mobile commerce consiste no comércio eletrônico realizado por meio de celular ou dispositivo móvel, certo? Né? Citei aqui para vocês, me antecipei, falei do celular, tem o tablet, smartphone, enfim, um dispositivo móvel, né? O mobile
mobile, né? Que você pode fazer as suas compras, certo? O e-commerce, então, ele consiste na aplicação do comércio eletrônico aos dispositivos móveis, possibilitando a empresa atingir um número maior de pessoas, alavancando as vendas e a proximidade com o consumidor, né? Muito mais fácil na palma da nossa mão. Quantas vezes a gente já não acessou a questão de uma compra, pagamento de um boleto, alguma outra coisa, através do nosso smartphone, do nosso telefone, não é mesmo? Categorias do comércio eletrônico, isso eu vi que vocês trabalharam bastante lá também no trabalho de vocês, né? As categorias do comércio eletrônico se desdobram em modalidades específicas que apresentam nomes específicos. Assim, de acordo com o autor Alberti, o e-commerce apresenta as seguintes modalidades: consumer to consumer ou C2C, business to consumer ou B2C, business to business ou B2B, consumer to government ou C2G, business to government ou B2G, government to government ou G2G, certo? Vamos aqui, para não falar americanizado, vamos falar em C2C, certo? Combinado? Vamos lá então, senão vai matar o tutor de vocês aqui, certo? Comércio eletrônico de consumidor a consumidor, o nosso C2C ou C2C, tá? Você já deve ter ouvido falar ou já realizou compras no Mercado Livre. Este representa grande exemplo desta modalidade. O C2C, ou Consumer to Consumer, essa modalidade abrange as negociações realizadas entre duas pessoas físicas, por meio de um intermediador, o qual pode ser um site de leilão de produtos ou afins. Como exemplo, temos, além do Mercado Livre, a OLX e o eBay, certo? Então, o que é? É a compra entre duas pessoas físicas, muito utilizado na questão do Mercado Livre, né? Mais popularmente conhecido, porque a gente vai procurar um vendedor lá para que a gente possa fazer então a compra do produto, né? O C2C. Comércio eletrônico de empresa a empresa, o B2B ou B2B. O business to business trata das relações de negócios entre as empresas que atuam no atacado. Anterior a essa modalidade, as vendas eram realizadas pelos representantes comerciais das empresas, mas com o maior emprego da tecnologia da internet. A modalidade presencial foi substituída por transações que ocorrem em tempo real. O B2C, o que é o B2C, gente? É o comércio eletrônico de empresa a consumidor. O B2C, o Business to Consumer, é a modalidade mais conhecida, pois abrange as transações de compra e venda direta ao consumidor, que emprega a internet para realizar a busca por um determinado produto ou serviço, a fim de adquiri-lo. Dessa forma, podemos compreender que o B2C consiste na venda varejo, a qual é feita diretamente ao consumidor, utilizando para isso um meio eletrônico, ou seja, a internet. Vale dizer que o B2C trata desde a compra de um tênis, livro eletrodoméstico, até a aquisição de um ingresso do cinema, ou teatro, ou futebol. Como exemplo da aplicação dessa modalidade, podemos citar alguns sites, como a Submarino, Americanas.com, Saraiva, Livraria, né? Dentre outros, certo? Comércio eletrônico de consumidor a governo, o C2G. Certamente você já acessou o site de uma instituição pública para emitir alguma guia de pagamento de uma obrigação, como, por exemplo, um imposto, uma multa ou até mesmo solicitar um serviço. Dessa forma, essa modalidade compreende as transações entre governo e consumidores. Como exemplo, podemos citar o site da Receita Federal, mas poderia ser bem o site do município, bem ser o site do governo do estado, onde você está retirando uma guia para fazer um pagamento em contraprestação de um serviço. Comércio eletrônico de empresa e governo, B2G. O governo também presta serviços e realiza compra de empresas. Essa modalidade está compreendida no Business to Government ou B2G. Assim, quando o governo realiza uma tomada de preços para aquisição de produtos, está praticando essa modalidade. Quando uma empresa utiliza-se da prestação de serviços eletrônicos de uma entidade governamental, como por exemplo
a obtenção de uma certidão negativa de débitos junto à federação ou união. Essa modalidade também estará presente. E temos então o comércio eletrônico de governo e governo, né? O G2G. O governo também se relaciona com suas demais autarquias e esferas federal, estadual e municipal, prestando serviços. Ao realizar tal atividade, pratica a modalidade G2G. Como exemplo, a coordenação de políticas e programas entre os diversos níveis de governo, certo? Vamos falar agora um pouquinho então, gente, que o sistema de informação gerencial está intimamente ligado também ao planejamento de marketing e de negócios na internet. Então a internet, ela não apenas possibilitou a venda de produtos, serviços e informação por meio do comércio eletrônico, como também causou impacto no novo posicionamento das empresas frente aos seus aspectos de marketing e de comunicação. De acordo com a Associação Norte-Americana, AMA, pode-se compreender o marketing como a atividade ou grupo de instituições e processos para criar, comunicar, entregar e trocar ofertas que tenham valor para os consumidores, clientes, parceiros e a sociedade em si como um todo. Certo? Aqui eu coloquei para vocês, está lá no livro didático de vocês, muito completo, item por item, bem exemplificado. Bom ver lá na seção, se não me falha a memória, 3.2, o roteiro para o planejamento de marketing, certo? Então nós temos, aí da tela de vocês do lado esquerdo as etapas, do lado direito os exemplos das ações e decisões de cada item desses. Por exemplo, vou ler objetivos de marketing. Nesta etapa devem ser identificadas as vendas em unidades ou valor monetário por produto ou serviço, o que possibilitará a análise da participação da empresa no mercado. Outros indicadores também devem ser considerados nesse momento, tais como retenção de clientes, novos clientes, fidelização de clientes e etc. Certo? Do meu objetivo, a gente vai partir para onde, gente? Para a minha estratégia de diferenciação de produto ou de posicionamento. Passando dessa estratégia, eu vou para a estratégia de preço, valor. Passando da estratégia do preço, a gente vai para a estratégia do canal de vendas. Vou ler aqui para vocês o que é essa estratégia de canal de vendas. Olha só, esta etapa preocupa-se com os lugares onde os produtos serão encontrados. Pense, pessoal, por exemplo, no caso das bebidas energéticas, mas em lojas de conveniências, postos de gasolinas, bares, né? E que elas não são apenas encontradas em mercados, mas também nesses outros lugares, né? Isso é uma estratégia de canal de vendas, estratégia de comunicação, certo? Deve-se responder quais os veículos serão utilizados para relacionar-se com os clientes, certo? Outra etapa que nós temos, passei então e cheguei ao detalhamento do plano operacional de marketing. O que é essa etapa, gente? Apresentar de forma detalhada quanto ao início das vendas, treinamento dos colaboradores, abastecimento das lojas, ações publicitárias junto ao consumidor, anúncios vinculados, ações junto ao site, enfim. Vamos, definição de investimentos e orçamentos, importantíssima etapa. E por último, então, chegamos à definição dos meios de avaliação e controle. O que a gente vai fazer? Bom, nesse item aqui a gente vai ter que definir quais as pesquisas e indicadores que verificarão os resultados e as ações, o grau de satisfação do consumidor, dentre outros pontos aí, de como está andando o nosso roteiro de marketing, como está andando o nosso produto, como está chegando ao consumidor final, certo? Vamos ter uma disciplina só de marketing, daqui uns dias aqui a gente vai, os próximos semestres, a gente vai trabalhar muito em cima disso aqui, vocês vão assimilar bem essa questão. Certo, gente? Lembrem-se, atenção, a correta utilização de um plano de marketing torna a empresa menos vulnerável, por isso que é importante, e permite que se posicione de forma antecipada diante do mercado e junto a seus consumidores, além de possibilitar um melhor posicionamento diante dos concorrentes, pois os produtos e as ações de comunicação são planejados de forma mais cuidadosa para atender os desejos e as necessidades dos clientes. Por isso que é importante a gente colocar um plano de marketing, seguir aquele roteiro que a gente passou para vocês.
O planejamento conduz, informa e determina o rumo a seguir. Soluções para problemas como falta de capital, falta de clientes e poucas vendas também podem surgir de um planejamento coerente e consistente. E aí o Kotler, esse renomadíssimo autor aqui da área de marketing, ele destaca essa questão justamente pensando muito na última etapa, que é a etapa do feedback, que é a etapa final de avaliação de resultados, onde a gente vai realmente ver o que está dando certo, o que não está dando certo e se tem que mudar a estratégia. Ok? Outro item, pessoal, vamos conversar com vocês, então deixamos o marketing um pouquinho, vamos para web e redes sociais, vamos falar um pouquinho de plataformas digitais, tá? Então, o que são essas plataformas digitais e estão chamadas web e redes sociais? Uma série de inovações e transformações foram trazidas pela internet. Com certeza você já deve ter escutado algumas siglas como Web 2.0, Web 3.0, plataformas digitais, redes, mídias sociais. Vamos então iniciar os nossos estudos com o termo Web 2.0, criado em 2004 por Tim O'Reilly, da empresa O'Reilly Media. Web e redes sociais, vamos lá? Então, de acordo com O'Reilly, a definição de Web 2.0 consistiu na mudança da internet como uma plataforma digital que possibilita a interação entre pessoas, a fim de desenvolver aplicativos para atender a necessidade coletiva, certo? A Web 2.0 trouxe um avanço na velocidade e também na facilidade do uso de aplicativos, o que possibilitou um aumento considerável do conteúdo da internet. Esse resultado era fruto da própria ideia da Web 2.0, em tornar o ambiente mais dinâmico e instigar os usuários a colaborarem na criação, compartilhamento e organização do conteúdo. Vamos fazer um comparativo entre o antes e o depois da Web 2.0? Então, aqui na coluna da esquerda de vocês, o que a gente tem? Antes, complexidade, audiência de massa, proteger, assinar, precisão, edição profissional, discurso corporativo, publicação e produto. Direita, depois, simplicidade, segmentação, compartilhar, publicar, disponibilidade rápida, edição do usuário, opinião franca, participação e comunidade. Virou então comunitário o acesso a essas mídias, a essas plataformas, certo? Plataforma digital. Dentro da plataforma digital, gente, a gente tem que falar, não tem como, das plataformas sociais. Essas plataformas devem possibilitar aos usuários gerar negócios, aumentar a satisfação de seus clientes, diferenciar-se dos concorrentes e até mesmo melhorar a imagem da empresa. Exemplo dessas plataformas, o Facebook, o LinkedIn, o Pinterest, entre outros. Isso são exemplos de plataformas sociais. Podemos citar aqui o antigo Orkut, vocês lembram? Nós mais velhos um pouco lembramos do Orkut. O Orkut deu início, então, à questão toda da socialização digital, né? Onde a gente expunha lá as questões como era parecido hoje com o Facebook, certo? Plataformas de conteúdo, olha só, são responsáveis por hospedarem conteúdo sobre a empresa, marca e podem ser integradas ao site da empresa. Como exemplo, temos o SlideShare, o portal da Oracle e o YouTube, né? Essa é uma plataforma de conteúdo, que tem um vídeo, que tem um conteúdo, que vai transitar e vai mandar sobre a empresa. E plataformas próprias, né? Que compreendem as ferramentas e mecanismos utilizados pela empresa para a constituição de seu website ou de sua loja virtual própria. Certo, gente? Então, olha só, a revisão bem enxuta realmente aí, chegando já na aula atividade de vocês. Não esqueçam, temos que entrar lá no nosso aplicativo no Teams daqui a pouquinho, muito parecido com o Zoom, muito parecido com o Skype, fácil acesso, basta você entrar como convidado ali, não precisa botar e-mail nenhum, simplesmente clicar no link e entrar como convidado, certo, gente? Vamos ver aqui então. Para Catalani, Kishinvieski, Ramos e Simão, uma das grandes fronteiras da web, em especial no Brasil, é seduzir os consumidores que ainda não realizaram transações online por resistência à tecnologia a comprarem. Sim,
Porém, para isso se tornar real, é extremamente necessário a compreensão dos atuais e potenciais consumidores da internet, explicam os autores. Utilizar então a internet para propiciar aos clientes acesso a catálogos de produtos em multimídia da rede mundial de computadores seria um exemplo comum de um sistema, sem dúvida nenhuma, de comércio eletrônico. A gente já tinha conversado anteriormente, certo? Onde vai haver a compra, venda de equipamentos, né? Transações envolvendo. Então a gente vai fazer um comércio eletrônico. Questão número 2. Blackway afirma que o comportamento do consumidor é uma ciência aplicada que utiliza conhecimentos de economia, psicologia, antropologia, sociologia, estatística, mercadologia e outras disciplinas. Essas referências servem de suporte para o conhecimento da cultura, valores, crenças, desejos e tudo aquilo que influencia na formação de sua personalidade e que, consequentemente, influenciarão em seus processos de decisão de compra e um mundo globalizado, onde informações são compartilhadas a todo o momento e propiciou o surgimento dessa nova economia, certo? Importante falar, pessoal, que o texto acima considera a participação direta de pessoas individuais negociando entre si, né? Se as pessoas estão negociando entre si, esse tipo de e-commerce ele é chamado de customer to customer, né? O C to C, certo? De pessoas para pessoas negociando entre si, certo? Então a alternativa correta ali é o C2C, tá bom? Número 3, vamos lá? O sistema de informação de marketing é a forma de uma empresa organizar um conjunto de informações de mercado de modo a viabilizar a tomada de decisões gerenciais consistentes. Esse sistema engloba, entre outras coisas, a coleta e tratamento de dados externos, obtidos de fontes externas à empresa, e de dados internos, obtidos dentro da própria organização. Sobre esses últimos dados internos, é correto afirmar que, vamos lá para baixo, na base lá do nosso slide, olha lá, pessoal, que funcionários, clientes, pesquisas de mercado e relatórios internos podem ser fontes úteis de dados para alimentar um sistema de informação de marketing, o SIM. E isso não se preocupe, a gente está estudando o SIG, o Sistema de Informação Gerencial. Mas o SIM ele é muito ligado por ter muitos mecanismos tecnológicos, que nós vamos aprender todo esse contexto lá numa disciplina lá de marketing, mais para frente um pouquinho, lá pelo 3º, 4º semestre, lá a gente vai conversar muito a respeito disso, tá bom, administradores e contabilistas? Número 4 e última questão, todas elas muito sucintas, muito simples também, né, pessoal? São exemplos de redes sociais na internet. Bom, isso aqui praticamente foi quase que o último tópico que a gente conversou, né? Então a gente pode colocar aqui como exemplos de redes sociais. O feed não é um exemplo de rede social. O Orkut e o Facebook são. O Skype, não. O Skype ele é um aplicativo para a gente conversar, parecido com o Zoom e parecido com o Meet, com o Teams, que nós vamos trabalhar daqui a pouquinho. Facebook e YouTube. YouTube também não é de rede social, de conteúdo. Então não me sobra outro que dizer para vocês que o LinkedIn é de rede social, o Facebook e o Orkut, que é esse que está em vermelho destacado. Essas são as alternativas corretas, certo? Fácil, né? Bem tranquilo então a aula de vocês de hoje. Não esqueçam, vejam a teleaula, se aprofundem no livro didático, se aprofundem nos slides, tá bom? Continuem no YouTube, estou me despedindo de vocês aqui, vou abrir lá o Teams é o nosso novo aplicativo, espero todos lá, ficará gravado lá no nosso acervo, a nossa aula, então é importante que vocês participem então do nosso encontro lá no Teams, certo? Espero que vocês estejam todos bem, muito obrigado pela participação de todos, uma ótima semana e até daqui a pouco.